espírito eterno, sou espírito imortal, sou santo-amarense, sou filha, sou mãe, sou avó e sou espírita. Eu gosto sempre de dizer isso porque o espiritismo, ele me responde hoje e vem me respondendo questões que eu não conseguia definição. Então, por mais que a gente não queira ou perder tempo entre de onde eu vim para onde eu vou, né? Porque não é essa a nossa missão aqui. A nossa missão é o meio, né? É o meio. É da vinda à partida, da chegada à partida. A gente sempre pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse grupo? Por que eu nasci em Santo Amaro? Mas essas questões não tem que fazer a gente perder tempo ou parar no caminho para lamber as feridas, que lutas todos temos. Essas questões têm que nos mover para uma evolução. E nós, enquanto espíritas, sabemos que a nossa evolução não é material, né? Eu sou professora, eu estudei, todo o conhecimento que eu tenho me serve para muitas outras coisas e eu vou duplicando aí meus talentos pequenos que eu tenho. Mas essa evolução tem que ser enquanto espírito imortal. Então, e tudo que a gente faz hoje, a gente tem que fazer com o objetivo de evoluir, tanto ética como moralmente, porque são essas decisões que fazem a gente caminhar, né, para o Evangelho do Cristo de forma mais consciente. Então, eu sou muito grata à doutrina e sou grata pela oportunidade de trabalho. Mas vamos lá, né, falar um pouco. Primeiro eu queria chamar a atenção, né, para duas coisas para a gente nortear aí nossa conversa de hoje. Primeiro, eu só sei que nada sei. Então, eu trago aí alguns estudos, alguns, vamos dizer assim, pedaços da minha caminhada, mas, na realidade, a gente vem trazendo tudo com a doutrina de pano de fundo e com os ensinamentos de Jesus. Então, eu queria só lembrar que Jesus, ele não foi um mestre, né, de gestos largos e estranhos, aquele cara que tinha atitudes contemplativas, que fazia místicas, que fazia o mágico. Pelo contrário, né, que ele também não viveu numa montanha isolada de tudo, né, só em momentos contemplativos. Não, Jesus ele conviveu com pessoas normais como a gente, com discípulos que tinham dúvidas, que tinham medos, que traiu, que negou, pessoas normais. E a gente tem que lapidar tudo que Jesus deixou aí, né? E o Espiritismo faz com que a gente faça isso, né? Não cometa mais equívocos, vamos dizer, ou cometa menos equívocos. É a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Então, era um homem simples, falando para pessoas simples, como nós. E a outra coisa são as parábolas. Jesus tem inúmeras parábolas, eu sou fã das parábolas, estudo sempre elas, né? Já fiz alguns estudos com Haroldo, com Caída Schutel e tantos outros que têm aí um arcabouço enorme. Sou fã das parábolas. Mas a gente só não pode esquecer que as parábolas eram narrativas simples, né? Que transmitiam verdades indispensáveis a pessoas simples e que muitas vezes não foram compreendidas, ou foram compreendidas só ipsiliter, né, o que estava escrito. E hoje, com o nosso caminhar evolutivo, a gente sabe que existem coisas por baixo delas, que dessas alegorias que as parábolas são cheias, que nos fazem, sim, aprender. Aprender de um mestre simples, que falou com pessoas simples, e ensinamentos seculares, né? Só para a gente nortear o nosso pensamento quando eu vou falando. Então, hoje, né, o Alberto me pediu para falar um pouco sobre a palavra do festim de bodas. Eu vou trazer, acho que eu consigo colocar aí para vocês. Aí. Vamos lá. Então, eu trago inicialmente aí uma imagem. Tá todo mundo vendo aí? Ok, então tá bom. Então, eu gosto muito de trabalhar com imagem, porque a coisa imagética faz a gente se transpor para aquele lugar e faz a gente pensar, né?
alguns pontos. Então, tem aí um festim, né? Tem aí uma festa, tem comida, tem pessoas comuns, né? E tem algumas pessoas que são, vamos dizer assim, elementos principais para a gente pensar sobre. Então, se a gente vasculhar essa imagem aí, a gente vai ver pessoas que estão quietas no canto, pessoas vestidas de uma forma, alguém muito nervoso, outros tirando alguém que não está muito bem vestido no meio. Então, só para a gente imaginar a cena, né? Jesus falando aí para essas pessoas sobre essa festa de casamento. Mas vamos lá. Eu vou ler, né, a parábola de forma íntegra, para a gente relembrar. Então diz assim, Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando, dizem aos convidados, eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes agarrados os servos. Os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos, as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Do ladinho aí, né, tem uma imagem, né, de Jesus falando aos seus discípulos, né, aos seus seguidores. Mas vamos lá ao fim da parábola. E depois às encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem as vestes nupcial e disse-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que serviam, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então, a gente tem aí uma parábola, né, que está lá em Mateus. E Jesus, né, está Mateus 22, do 1 ao 14. Jesus deve ter deixado os seus discípulos bem intrigados, né? Muito intrigados. Porque até hoje a gente ainda fica intrigados com as parábolas de Jesus. Mas vamos destrinchar um pouquinho, porque se a gente for parar para estudar essa parábola na íntegra, Alberto vai mandar eu embora lá para meia-noite, né? Então, eu vou pular algumas coisas e vou trazer aquelas coisas. Oi, Daci, você já chegou aqui rápido, hein? Pegou o mesmo trem que eu. Que te estava em outra cidade. Tudo bem? Obrigada, amiga, pela atenção de um lado e do outro. Então, se eu ficar explicando no ITA, né? Porque eu quero falar coisas que vocês voltem para estudar essa parábola, né? Que ela é fantástica. Mas de que fala essa parábola, né? Essa parábola foi a penúltima, vamos dizer assim, né? A última antes do sermão profético, né? Então, Jesus, ele já estava, assim, ele já sabia o que ia acontecer, óbvio. Ele já estava pertinho de voltar para o Pai. Então, foi a última parábola. E a história fala de um convite, né? Um convite para uma festa de casamento. E esse convite ele foi feito diversas vezes, né? A gente vê ao longo do tempo lá que foi feito, mandou chamar, os não deram muita trela, depois mandou chamar dizendo o que estava acontecendo, não teve também muita trela. E depois de algumas idas e vindas, as coisas
encaminharam mais ou menos do jeito que o rei queria, né? Não tão como ele queria. Então, no final, ele nos coloca uma máxima, né? Que muitos são os chamados, mas nem todos são os escolhidos, né? A gente sempre usa essa máxima para falar um pouco da porta estreita e da porta larga. Mas vamos lá, né? Na parábola. Às vezes meu mouse aqui ele dá um piti, não quer ir. Opa, vamos lá. Então, essa parábola ela é narrada justamente no momento que Jesus ainda estava em Jerusalém. Então, Jesus ainda estava falando com pessoas de Jerusalém, o povo judeu, e pessoas que entendiam as leis judaicas, que aceitavam as leis judaicas como, vamos dizer assim, a única forma do povo, né, viver em harmonia. Então, ela traz muitas simbologias porque precisava que aquele povo, pelo menos, prestasse atenção e entendesse um pouco, né, do que Jesus estava falando. Então, ele traz vários símbolos que, para esse povo, para aquela época, fazia muito sentido. E que precisava, né, para que eles entendessem melhor, fazer parte do seu contexto. E quais são essas simbologias, Elvira? Né? Ele fala de rei, ele fala de núpcias, de casamento, de boda, de trajes nupciais. Coisas do contexto mesmo. Lembra o que eu falei lá na minha fala, né? Jesus, ele lidava com pessoas simples. Ele estava no meio dessas pessoas. Ele não falava de um monte, né, para uma grande multidão, sem estar próximo. Ele andava, ele falava, ele curava, né, ele abraçava as pessoas. Então, era muito próximo. E ele precisava estar mais próximo, falando de coisas que eles entendessem. Então, toda essa simbologia, né, caracterizava o que o povo judeu, né, juntamente com todos os preceitos da lei mosaica, davam valor. A aliança entre o homem e Deus. Né? Embora uma parte daquele povo tivesse adoração por vários deuses, né, independente da sua crença, eles tinham essa aliança do homem, né, da matéria, com a divindade. Então, essa festa que Jesus falava simbolizava essa comunhão entre a criatura e o Criador. Então, coisas para aquele povo muito importantes, né? Muito importantes. Então, Jesus ele utilizava dessa linguagem para quê? Né? Para adentrar neste mundo humano, neste mundo das pessoas simples, né? Das pessoas que transitavam ali, mas ele queria mesmo atingir o coração. E a gente aqui, né, nós, espíritas e simpatizantes, a gente já entende esse tríplice caminhar, né, de Moisés, de Cristo e da doutrina. E Deus, ele nos oferece, né, um convite que muitas vezes nós ignoramos. No decorrer da história da humanidade, outros profetas, outras pessoas, também simples como Jesus, né, não tão iluminado, espiritualizado, não tão perto de Deus quanto ele, mas pessoas que entendiam as leis divinas, muitas vezes convidaram as pessoas. Então, o convite não foi só agora, né, com o Espiritismo. O convite também não foi feito só com Jesus. Outras tantas pessoas convidaram para essa proximidade, essa ligação, né, essa união com o Criador. E nós, por vezes, dizemos, não, eu não quero. Óbvio que a gente tem um livre-arbítrio, só que quanto mais a gente usa desse livre-arbítrio para afastar-se, né, do Criador, mais a nossa jornada torna-se, vamos dizer, longa e pedregosa. Né? Então, o que Jesus queria nesses momentos de pregar o evangelho, né, do Pai, era justamente que as pessoas simples chegassem mais perto de Deus a partir da sua simplicidade. Allan Kardec, né, no Livro dos Espíritos, ele descreve quando, com auxílio da espiritualidade, quando Kardec
através dos médios, perguntam a esses espíritos da verdade o que é Deus, os atributos de Deus. E a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, de forma bem simples e reta, diz, né, que Deus é a causa primária de todas as coisas. E mostra um atributo de Deus, né, extremamente justo e bom. João, também na primeira carta, no item 8, traz um atributo de Deus, que Deus é amor. Então, a todo momento, a espiritualidade, Jesus, vem nos aproximando desse Deus bem longínquo do que nos mostrou, né, Moisés, ou mostrou aquele povo. Então, soberanamente bom, soberanamente justo, Deus é amor, Deus é infinita bondade. E o que é que a gente precisa fazer com quem é bom, com quem é justo, com quem ama? Estar perto dele. Caminhar, né, para estar perto dele. Muitas vezes a gente, ser humano, diz assim, eu estou bem longe. Não consigo ser bom, não consigo ter aquele homem de bem latente em mim. E por isso eu vou ficando por aqui, vou negando algumas coisas, ou não vou fazendo aquelas que eu não entendo. Crer no Criador da vida, ter a convicção de que nós somos seus filhos e é um convite à vida, é o que deveria nos mover. Porque quem aqui, dentre nós, né, nós temos aqui na sala exatamente 13 pessoas, mais ou menos, quem não quer estar perto de quem é bom e justo? Quem não quer estar perto daquilo que transborda amor? Então, por mais dolorosa que sejam as nossas lutas, por mais doída que seja a nossa trajetória, porque a gente também não pode florir totalmente de cor de rosa a vida, ela realmente tem lutas, ela realmente tem batalhas, mas a gente sabe sim, né, que a gente veio para um mundo que a gente vai ter dores, provas, expiações, mas que a gente pode ser feliz o tanto quanto a gente conseguir dentro dessas lutas. Por quê? Porque a gente tem um pai, né, tão maravilhoso, que consentiu que Jesus viesse nos mostrar, através das parábolas, as máximas do Evangelho, a máxima desse amor desse Pai por nós. Então, por mais que a gente tenha as nossas lidas pesadas, a gente não pode se afastar desse amor, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que traz a justiça e a bondade para perto da gente, né? Então, muitas vezes, não entender uma parábola faz com que a gente faça como aquele povo. Veja só o que está escrito. Está escrito, por exemplo, lá que o rei, ele manda no mínimo 3 convites para as pessoas. O primeiro convite, ele só determina que os servos vão e convidem qualquer pessoa que esteja, né? Convide as pessoas para as bodas. E convidar, a gente já foi até convidado, mas a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. E quando a gente não entende, Alberto ele foi muito, vamos dizer, feliz no seu início de conversa aqui com a gente, né, trazendo um pouco do Evangelho. Quando a gente não entende, quando ele não faz parte da nossa vida, a gente realmente vai continuar negando ele. Porque ele não faz parte de mim. É como se eu fosse uma rocha e algo como a água, uma coisa mais leve que a rocha, quisesse adentrar, né? Então, quando ele não faz parte de mim, quando ele não tem sentido para mim, é óbvio, né, que eu não vou aceitar. Pense que a minha cidade está tendo micareta, né, se ajeitando para o micareta. Então, as pessoas fazem assim, nossa, eu não vejo a hora de ver aquele calor humano. Eu fiz assim, eu também não vejo a hora de ficar bem longe do calor humano. E eu falei assim, é sério, você não gosta, não? Eu digo, rapaz, olha, eu acho que eu já gostei. Hoje não tem nada que me faça, que me mova até lá, né? E o que é isso? Por que para um tem muito significado, para outro não? Por
Porque ele tem que fazer parte da gente, ele tem que fazer sentido para mim. Então, Moisés, vamos dizer assim, foi um dos primeiros a convidar o povo. E muitos que foram porque eram 10 mandamentos e 631 leis que castigavam. E mostrava um Deus que castiga, que pune quem não anda certo. Né? Então, muitas vezes, muitas pessoas daquela época não iam porque não faziam sentido para eles o convite do mestre, o convite do pai, né? Não tem sentido para mim. E aí a gente vai, né, para um segundo convite. Né? O segundo convite, o rei, né, ele pede aos servos que explique um pouco o que é. O que vai acontecer lá mesmo, para ver se as pessoas se interessam. Explique o cardápio, que os seus touros, suas cevadas estarão lá, comida boa, né, para que eles venham. Dá detalhes do que vai acontecer. E mesmo assim, nem todo mundo se interessa. Lembram que eu disse a vocês, né, que Jesus estava perto de partir. E o seu último sermão. O rei, né, vamos dizer assim, pode ser considerado como Deus nessa parábola. Deus que convida os seus filhos para o seu reino. No início, Jesus disse, né, que aquela festa pode ser comparada ao reino dos céus. Então, o segundo convite da parábola, lembra também que teve aquela imagem que eu trouxe, o rei ficou muito bravo, muito. Porque todos estavam bem vestidos, mas tinha um sem as vestes nupciais. Pense nós irmos para um casamento, Alberto convidou a gente lá, né, para ir para Santo Amaro, para um casamento. E todos vamos chiques, mas Elvira inventa aí de biquíni. Que é calor, né? Tá calor. E Alberto faz assim, como é isso, Elvira? Rapaz, uma festividade, quando a gente vai aqui se confraternizar. Rapaz, a gente vai ter que voltar para casa aí. Eu digo, mas Alberto, eu moro em feira, meu filho. Não tem. Da pedra para Santo Amaro, mas é chão. E de Santo Amaro para feira, outro chão. Olha, aí Alberto fala assim, não, minha irmã, você vai ficar lá fora. Ele não vai ficar com raiva, não, gente, mas vai ficar falar de forma firme comigo. Então, pensem, gente, Jesus explicando isso para os seus discípulos, que muitas vezes Deus nos convida para esse reino, nos convida para o caminho, mas a gente está cheio de orgulho. A gente veste as carapaças da falta de amor, da falta de caridade. E a gente tem o livre-arbítrio, né? Então, eu posso fazer o que eu quero, mas as consequências do que eu fiz, elas são minhas. É óbvio que a gente vai ter a tão falada lei de causa e efeito. Eu posso ir para o casamento realmente de bermudinha, de biquíni, mas olha, eu posso ir. Só que as causas, ou as reações de Alberto em pedir para eu sair, a cara de vocês, de convidado, essas daí, não posso fugir. Então, o que eu visto, o que eu vi enquanto o espírito imortal veste, pode fazer o meu pai não me colocar para fora do reino, mas as minhas próprias ações fazer com que eu mesma tenha que me retirar. Então, esse rei, né, quando convida e quando se enraiva, né, fica encolerizado com os servos, ele mostra um pouco da nossa lei de causa e efeito. É óbvio que se eu tenho um convite e eu não vou, e me convida de novo e eu vou mal trajada, é óbvio que não vai ficar muito bom na fita para mim. Então eu tenho que, óbvio, ter a lei do retorno das minhas ações. Do não aceitar o convite, de não bem vestida, né? Essas vestes, muitas vezes, é aquelas que
máscaras que a gente insiste em segurar no rosto. Então, no último convite, o rei, ele ordena. Ele já não pede. Primeiro ele manda convidar. Depois ele manda dizer, além do convite, o que tinha. Mas depois eles dão a ordem. Dão a ordem que todos sejam convidados. Pobres e ricos, ignorantes e sábios. Né? E aí a gente demonstra que não era só apenas os judeus, né, que tinha o direito a esse convite. Esse convite vem, vamos dizer assim, com o mestre. Ele convida prostitutas, homens da lei, grandes fazendeiros da época, mas convida também o imperador romano, convida o aleijado. Todos têm acesso à boa nova do Cristo. Então, o que foi no início o povo, né, judeu com Moisés, do primeiro convite, outros tantos convites que foram feitos no decorrer da história, agora deságua em um convite universal de um homem simples, com linguajar simples, que conviveu com o simples e que vem convidar agora para um reino de todos e para todos. De um pai de amor, de um pai justo, de um pai de bondade. E nós? Será que nós já temos a certeza de que somos nós os convidados e que nós temos, vamos dizer assim, o dever de aceitar? Quando eu falo dever, assim, para mim, se eu tenho que tomar um remédio, que eu sei que vai fazer bem a mim, mas ele é muito ruim, mesmo ruim, a gente tem que tomar, porque a gente quer preservar a nossa vida física, né? E por que quando se fala em vida espiritual, a gente consegue ainda dizer não? A gente consegue procrastinar ainda as nossas decisões. Porque, vamos voltar ao festim. Nem todo mundo era convidado. Vamos dizer que nós ainda não tínhamos esse privilégio. Por vários séculos. Mas aí, há 2024 anos, há um pouco mais de 2000 anos atrás, nós simples mortais também, somos convidados para esse festim, para essa festa. Mas a gente continua dizendo, vou esperar um pouco, ainda não estou apta. Nossa, tenho que deixar tudo que eu gosto, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer uma palestra e é numa sexta-feira ou num sábado e alguém me faz um convite, eu digo, menino, não vai dar para ir não. Eu tenho um estudo lá com o Alberto. Que nada, eu não tenho paciência para esse negócio de espiritismo, não. Eu digo, não, mas não tenha mesmo não, viu? Não tenha mesmo, viu? Porque uma vez eu assisti uma palestra e ele dizia, o palestrante dizia que é espírita quem aguenta. Então, se você não aguenta, não vai, não, amiga. É melhor ficar aí. Depois, quando você se preparar, você vai pensando em não falhar. Muitas vezes, né, a gente tem vontade de falhar, tem vontade de dizer não. Mas a gente já entende onde é que é a festa, quem são os convidados. E a gente precisa se trajar para isso. Eu preciso estar vestida a caráter para essa festa. E as vestes, a gente sabe que elas não são materiais, né? E a gente sabe também que esse festim, essas bodas, ela vai estar sempre lá, vamos dizer assim, o convite vai estar sempre feito. Mas eu sei bem que quanto mais eu apressar a minha entrada, a minha ida, talvez a gente não se afaste totalmente das dores, do ranger de dente, né? Mas a gente já se afasta um pouco, elas vêm mais aliviadas e a gente vai suportando com mais afinco por saber que nós somos os privilegiados, né? Não porque somos espíritas, mas porque somos filhos de Deus. Mas nesse caminhar,
né, que eu tenho pouco tempo aí, eu queria depois ouvir vocês. Qual será, né, nossas vestes para a grande festa do Reino dos Céus? O que será que Deus espera que a gente, vamos dizer, esteja vestido ao encontrá-lo? E como é que a gente faz para vestir essas vestes, né, de núpcias? Como é que será que a gente deve fazer? O que a gente deve galgar? O que a gente deve deixar para trás, abrir mão? Ontem eu falei sobre o conhecer a si mesmo, né, numa palestra. E na autoproteção, no autoproteger-se. A minha avó, quando era pequena, ela dizia para mim, orai e vigiai, minha filha. Os pensamentos bons é que tem que governar a nossa vida. E muitas vezes eu não entendia, né, que ela estava mandando eu vigiar os meus pensamentos. Eu juro para vocês que às vezes eu orava e vigiava meu irmão, alguma coisa assim, um vizinho. Eu achava que era para eu fazer a oração, mas vigiar, olhar para qualquer coisa. Né? Mas quando ela dizia que os pensamentos, hoje eu já entendo que é orar e vigiar a mim mesma. Né? Então, como é que será essa veste minha? E o que é que eu tenho que fazer para estar, entre aspas, bem vestida? Já pensaram nisso? Porque quando a gente começa a pensar, a gente acha até que é muito difícil, né? É muito difícil. Não é fácil, gente. Mas analisem comigo. Se Jesus veio e disse que a gente pode, que a gente consegue, se ele, que estava em ligação tão permanente com o alto, afirmava que a gente podia, que conhecia a gente mais do que a gente mesmo, né? Que conhecia os apóstolos mais do que eles mesmos. Conhecia quem tocou ele, mesmo sem conhecer. A samaritana, que ele nem tinha acesso, porque ele via muito mais do que um corpo físico, do que uma raça, do que um credo. Ele viu os filhos de Deus. Então, se ele falou que a gente podia, quem somos nós para achar que não podemos? Muitas vezes eu fico a refletir. Então, se as dores assolam a gente, e muitas vezes a gente vai assim, eu não vou conseguir. E a gente sabe que o tempo é que vai aplacando essas dores. Então, quando a gente passa aquela dor imensa, e quando vai o tempo, a gente olha para os lados, as pessoas que nos ampararam naquele momento, os espíritos de luz, todas as orações, a nossa família que nos ampara. É óbvio que a gente tem que entender que em cada circunstância dessa está a mão de Deus. E muitas vezes a gente olha para trás e faz assim, como é que eu consegui passar por aquilo? Né? E eu trago uma frase que eu gosto muito dela, é que Deus, ele não procura pessoas perfeitas, porque não tem. E ele sabe disso, né? Ele procura, sim, pessoas e corações disponíveis. Estamos aqui, mais de 20 pessoas disponíveis a ouvir um pouco do Evangelho do Cristo. Muitas vezes a gente quer realmente estar no Evangelho, mas a matéria, que é bruta e pesada, chama a gente para estar meio, né? Estar um pouco, estar com um pé e o outro fora. Porque realmente é difícil abrir mão de certas coisas. Principalmente nós que somos, vamos dizer assim, tão falíveis. Então, Deus sabia da nossa imperfeição, mas ele também sabia da nossa predisposição para a perfeição. Primeiro, que nós nascemos simples e sem nenhum conhecimento, né? Basta a gente olhar a história da humanidade. Nós nem falávamos. Nós já fomos menores do que uma célula. E hoje a gente está aqui discutindo sobre algo que Jesus falou pouco tempo antes de partir deste mundo.
E aí, eu trago a última frase para a gente abrir para conversar um pouco, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quantas vezes no decorrer da vida, né, de todas as pessoas aqui, alguém chamou? Quantas vezes, Alberto, alguém disse assim, bora, rapaz, ali no centro? Ah, hoje eu não vou, não. Então vamos na igreja? Ah, gente, não tem muita paciência. E quantas vezes nós somos chamados não para templos religiosos, mas para caridade? Quantas vezes nós somos chamados para olhar para o outro? Aquele outro que está do nosso lado, nossos familiares. Que eu tenho certeza que ninguém que está aqui tem uma família perfeita. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui já olharam para cima e perguntou: o que é que eu estou fazendo nessa família? Por que que eu tenho este marido? Meu Deus, eu não mereço uma mãe dessa, não. E esse filho, gente? Não, teve algum erro no percurso. Então, a caridade que a gente faz inicialmente por nós e que ela reflete no outro, também é um chamado. Também é um convite. Então, a gente já passou pela história com alguns convites que a gente nem sabe em que situação nós estávamos. Por exemplo, se um dia Moisés chega lá e diz, olha, eu tenho aqui 10 mandamentos de Deus. Lembrando que a maioria daquelas pessoas eram pagãos e acreditavam em diversos deuses. E um Deus, né, um único Deus, que dava alguns mandamentos para aqueles seres humanos. Pense aí se eles não... Mas como assim? Então, o convite desse rei para essas núpcias, como eu disse, é muito estudo, né? Se fosse falar tudo que a gente lê, estuda aqui, a gente até amanhã de manhã, quem sabe. Mas o convite deste rei, desse Deus, através dos seus muitos discípulos, né? Dos seus muitos servos, ele já vem há muitos séculos. E nós estamos no meio desses convidados. E como eu falei, pensemos o que é, né? Quais são as vestes que a gente deseja, precisa, necessita vestir para essa grande festa. E como é que a gente faz para que essas vestes caiam bem ao nosso corpo, não fiquem justas, apertadas. Vixe, às vezes a gente vai para um lugar, a gente usa o sapato errado, a roupa errada, nos incomoda. O que é que eu preciso para que eu esteja no meio desses escolhidos? Né? O que é que eu tenho feito hoje, dentro da doutrina, com tudo que a gente escuta, com tudo que a gente ouve, não de forma bonitinha, tá? Quando eu falo bonitinha, assim, alegórica, pintada de rosa. Não, de verdade. Que ela entre em mim. A gente já permitiu que as vestes da doutrina espírita, essa que a gente diz, eu sou espírita, a gente já permitiu que ela se assente na gente confortavelmente? A gente já permitiu que o Evangelho do Cristo seja o nosso estandarte, que esteja estampado aqui na nossa veste nupcial, né? Então, essa é a minha pequena contribuição da noite. Mas, como eu disse, sempre quando eu falo, eu quero refletir com vocês. Porque, além de eu não saber nada, muitas vezes eu me confundo, né? Eu me distraio. E é bom a gente fazer esse bate-papo em forma de reflexão. Para que vocês me digam, Elvira, você falou isso, mas eu acho isso, e a gente vai, né, condensando. Então, eu queria muito mesmo, né, que Deus, que Jesus, que a gente entendesse Jesus nas entrelinhas. Mas a gente já teve muito mais longe. A gente está muito mais perto de entender ele nas entrelinhas,
de não entender a parábola pela parábola. Então, por isso que eu trouxe aquele contexto. Era um homem simples, que estava no meio do povo. E um homem simples, que convive comigo, né? Uma pessoa que convive comigo, com certeza vai ter muito mais respaldo de ser escutado. Então, um homem simples, que conviveu com pessoas iguais a gente, que não trouxe nada que a gente não pudesse pensar sobre, refletir sobre e tirar as nossas próprias conclusões. Então, eu quero ouvir vocês. Gratidão. Ok, Elvira, grato, minha amiga, por essas palavras. Com certeza elucidou muita coisa que a gente não entendia, né? A gente sabe que as parábolas de Jesus, elas são simples e, ao mesmo tempo, ela exige de nós, assim, buscar o significado dos elementos. E um olhar assim simples que você nos trouxe, mostrando que o céu é semelhante a uma festa e que o rei está preocupado em que os convidados façam essa aliança com Deus, né? De uma maneira simples, quer dizer, eu preciso casar no sentido assim de ter uma aliança com Deus. E para isso eu preciso participar de uma festa. E festa a gente não faz sozinho, né? E eu penso que essa festa, eu vi, será que é a vida na qual nós estamos, né? Porque a gente tem que sempre contextualizar. As parábolas de Jesus, ela parece que é uma coisa assim, são histórias que caem para qualquer nível de consciência, qualquer nível, né? Seja mais para aquele que não estudou, para aquele que ainda não está desperto para as realidades espirituais ou para uma maturidade, assenta, se ele quiser, né, ali entender, ele já não vai assim já com ideias, né, já contrárias, negando a palavra do Evangelho. Então, se ele estuda, ele sempre tira alguma coisa. Aí eu queria que você tirasse uma dúvida minha, né, sobre essa questão do quem é realmente, o que significa o ranger de dentes, né? Dor e ranger de dentes nessa parábola. Explica aí para a gente direitinho. Quando a gente anda pela vida, que é essa ótima lembrança, né, que você vem nos trazer da parábola, porque essa festa é a vida. Quando eu tomo situações, quando eu tomo, vamos dizer assim, atitudes que não condizem com este caminhar para Deus, essa vida, essa festa, ela pode se tornar um pouco dolorida, ou mais dolorida do que ela já é, né? Possa vir a ser. Então, quando eu não me volto para Deus, eu vou sentir realmente as vicissitudes, as batalhas da vida totalmente na minha carne, como se dilacerasse a minha carne. A gente sabe que eu sou um espírito imortal, mas todas as minhas experiências que fazem eu evoluir para Deus são experiências materiais. E se eu não consigo entrar na esfera do caminho, né? Porque pensem que a gente vive num grande redoma. Quando eu faço esferas, é esferas do bem, porque existe não só um caminho para o bem, existem outros tantos, né? Mas se eu não entro na esfera deste caminho do bem e continuo, vamos dizer, cega ou totalmente alheia, óbvio que essas minhas atitudes, elas não vão me levar para o caminho. Mesmo que eu esteja nesse, vamos dizer assim, permeando o caminho, beirando o caminho. Então, minhas atitudes não vão me levar a este caminho, a o caminho. E, por muitas vezes, eu posso sair da beira do caminho e ir para outras esferas que não são tão legais.
Então, quando eu vou para essas esferas, ou quando eu não consigo enxergar a bondade desse Pai, eu vou realmente sofrer nesta vida. E em outras também. Porque a gente aprende e a gente acredita que nós, quando nos despimos do corpo físico, não viramos anjos nem santos. Então, tudo que me dói, tudo que eu estou... Aquilo que eu me casei aqui, vamos voltar ao casamento lá. Se eu me casei com egoísmo, se eu me casei, se eu vesti realmente a carapaça da revolta, da vaidade, da inveja, ela vai comigo. E aí a gente cai num ciclo de sofrimento material e pós-matéria. Então, muitas vezes esse meu ranger, esse meu sofrimento, ele está muito ligado àquilo que eu já galguei, àquilo que eu deixei para trás, ou àquilo que eu me apeguei. Né? Então, a gente tem que tentar, a todo momento, né, domar este homem que está dentro da gente, o homem natural. Porque se alguém disser assim, olha, Vira, está liberado, andar por aí fazer o que quiser. É mesmo? É. Ó, até espírita pode. Meu homem natural vai pulsar dentro de mim. Ah, gente, agora pode. Pode, diz que pode, meu filho. Mas aí, o que é que me prende a esse não poder? Não deixar esse homem natural? Tudo que eu aprendi. E o caminho que eu fui galgando, fui permeando para o bem. Porque a gente não... Deus não é o fim, né, de tudo. Mas é o nosso objetivo principal, a nossa finalidade. Porque existe uma diferença entre fim e finalidade. Fim de finitude e finalidade de objetivo. Jesus é o nosso objetivo. Deus é o nosso objetivo. E nós, né, somos felizes por termos Jesus no caminho, nos levando a esse objetivo principal. Ok, minha amiga. E interessante, Vira, que essa proposta que o Espiritismo nos traz, assim, da gente interpretar, ter a liberdade de interpretar segundo o nosso entendimento, e a gente conseguir, através dessa, né, dessa leitura que você fez, dessa abordagem, a gente vê o que a gente entendeu, né? Que a gente pergunte, que a gente questione, porque a interpretação que nós fazemos, ela é útil e importante, porque é a forma da gente perceber, né, e trazer para a gente a importância dessa mensagem. Então, gente, está aberto aí para quem quiser fazer pergunta. Vamos explorar um pouquinho a Elvira, vamos fazer aqui extrair dela essa sabedoria, e quem também quiser colaborar, vamos lá participar. Está aberta a palavra aí. Obrigado, Elvira. Boa noite a todos. Eu gosto muito de ouvir você, Elvira. Eu só não ouço mesmo quando eu não posso. Quando o Alberto coloca, quando o pessoal do grupo de estudo coloca. Porque você é muito didática, muito assertiva, assim, sabe? E eu já nunca tinha visto essa parábola por esse ângulo. Gostei pra caramba. Eu penso que essas vestes aí, né? Que como faremos para vestir essas vestes nupciais, eu penso que seriam as nossas emoções, né? Esse rancor, se a gente está cheio de mágoa, cheio de revolta, então a gente está se vestindo de coisas realmente muito negativas, até maléficas mesmo para o nosso desenvolvimento. Então eu penso que pelo menos o que eu tenho aprendido com a doutrina há algum tempo, está sempre se despindo desses sentimentos que isso atinge a gente. Obrigada, Marisa, pelo carinho, né? Realmente, é nesse caminho, né? Jesus, quando eu falo assim, qual a veste que a gente vai, né? Como é que a gente vai para essa festa? Alberto falou da vida, que essa festa, a vida é essa festa. Eu preciso viver essa vida. E como é que Jesus quer que eu esteja vestindo para esta vida? Em uma passagem, Jesus diz que a gente estava com fome, vamos dizer assim, né?
E vocês estavam com fome e ele nos deu de comer. Estávamos com sede e ele nos deu de beber. Então, a gente tem uma fome e a gente tem uma sede. E o caminho, né, e a comida e a água é o evangelho do Cristo. Então, Jesus, de forma muito simples, muito sublime, vem respondendo às nossas indagações, às nossas rebeldias, né? Eu fui visitar uma família um tempo atrás, eu trabalho na área da família, e eu estava fazendo evangelho com eles. Em certo momento, eu falei algo, e a mãe da minha colega, que foi na casa dela, disse assim, é muito fácil falar quando a gente não passa pela dor. Ela tinha perdido um filho, né? Ele tinha problemas renais, e aí nesse momento a gente para e se transporta para o lugar dela, né? E aí eu disse a ela, eu realmente sou mãe e não sei se eu quero tragar, né, este gole de dor de enterrar um filho. Mas Jesus, ele nos mostra que tudo há o outro lado. Por que a senhora não olha hoje, já que a senhora não pode mudar o desencarne dele, o outro lado? Os 42 anos que ele viveu com a senhora, os bons momentos, o que ele ensinou a senhora a ser. Porque uma mãe não nasce no dia do nascimento do filho. Ela vai nascendo aos poucos com as experiências do filho, com o filho, com o sorriso, com as quedas, com o sugar no seio. E aí ela me disse assim, eu não tinha parado para pensar nisso, eu só foquei na dor. Quantas vezes a gente passa pela vida com a veste da dor e não tira esta bendita veste por nada? Porque o mundo foi cruel comigo. Porque o meu marido não prestava. Porque meu pai foi isso. E nunca tira essa veste da dor. Será que é isso mesmo que esse pai de amor, lembra que eu trouxe os atributos de Deus, quer que a gente faça na sua festa, ande só com a veste da dor? Será que a gente nunca vai ter o alívio da veste da alegria? Então, o que a gente continua vestindo em nossa vida, mesmo com as dores? Então, naquele dia daquele evangelho, eu aprendi muito com aquela mulher, mas ela também aprendeu com um pouquinho comigo de olhar o outro lado, dar graças a Deus por ter convivido com aquele espírito que ensinou muito a ela, e ela começou a dizer o que o filho tinha ensinado, e por um momento ela tirou a veste da dor e vestiu a veste da gratidão. Mas o que a gente tem vestido é que veste? Disse e Léo. Boa noite, gente. Então, Elvira, hoje eu estava vendo uma reportagem, né? E que uma pessoa pedia perdão e o outro falou, não perdoo. Por mim, eu não te perdoo. Aí eu pensei comigo, eu também não ia perdoar, não. Entendeu? Mas aí eu falei, puxa, mas na mesma hora veio aquele pensamento, mas eu estou aprendendo tão diferente, né? Trabalhar o perdão, trabalhar a caridade. Mas até deixei de pensar, né? Porque ficou aquele não perdoo, mas eu estou numa doutrina que temos que trabalhar o perdão e até liberar, né? Aí eu fiquei pensando no que você falou, aí eu fiquei pensando se hoje, né, meu coração parasse e eu teria que vestir a túnica, eu não sei qual a túnica, eu acho que eu vestiria a túnica errada também, vestiria a roupa errada para a festa, sim, com certeza, né? E, sinceramente, espero que seja só eu, né? Que quando chegar lá tá com a roupa, não tá com a roupa da festa, né? Aí eu fiquei pensando nisso, porque nós aprendemos, né? Trabalhar o perdão, trabalhar a moral
ao próximo, né? Muitas vezes nem amamos o próximo, muito pelo contrário, né? Agora, às vezes eu acho até engraçado falar, vamos amar o inimigo. Às vezes a gente não ama nem o amigo, discute e já não quer olhar para a cara do outro. Como é que vamos amar o inimigo? Então exige muito da gente, gente. Eu acho que a doutrina está aí, né? Para ela abre nossos olhos, a nossa mente, e aí veste a roupa de festa quem tem a consciência, né? Eu acredito assim, né? E é por aí. Isso mesmo, disse gratidão aí pelas suas contribuições. Que bom que você já está nessa dúvida. Ai, meu Deus, qual é a veste que eu vou? Porque, gente, vocês sabiam que a dúvida que nos move? Tipo assim, ai, eu não sei se eu ligo para minha tia, se eu não ligo. Ó, vou ligar. Ai, eu não sei se eu devo vestir vermelho ou azul hoje. É ela que nos move. Porque se as certezas nos paralisam, as certezas nos deixam frouxos, as certezas nos deixam muito valentes. Mas elas nos paralisam na frouxidão ou na valentia. Mas a dúvida não. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou para o guarda-roupa, olho, visto, tiro para ver se está boa, não ligo para minha tia, tá dando caixa. Ah, não deu caixa, mas eu vou ligar de novo. É ela que nos tira do lugar comum. Então, pensem as dúvidas no Evangelho do Cristo. Ela que nos mexe a conhecer, a estudar, a dizer, não, isso aqui não tá bom. Não é? Quem foi que pediu agora? Léo? Eu só vou concluir, assim, porque, Ah, assim, sim. Ah, a gente, toda a vida, né, a gente viveu dá um tapa, a gente vai lá e dá outro, né? Aí vem Jesus, né? E a doutrina falando que não é, o caminho não é esse, né? Aí a gente, realmente, gente, a gente fica meio perdido, sim, entendeu? Porque bom, pelo menos eu falo por mim, que eu não sou espírita de novinha, não. Eu aprendi a tomar lá da cá. Bateu, levou. Aí depois vem Jesus, né? Fala que só com palavras, que a gente sabe que ele não deixou nada escrito, né? E aí vem a doutrina, aí dá aquela carnaval na cabeça, né? Puxa, aí você fica brigando. Pelo menos a gente pensa, né? A gente pelo menos tenta ser melhor, sim, mas nem sempre a gente consegue, né? Então eu acho que essa, essa é a roupa que às vezes a gente vai se apresentar lá, porque aqui na Terra, quando às vezes você precisa de uma roupa, você pede para o amigo, para o irmão, para o primo. Agora lá você tem que se apresentar com a tua roupa, né? Você tem que não tem nada que emprestar, não. Você vai lá com a tua roupa. isso Então mesmo. são coisas que a gente realmente a gente pensar melhor e repetir e ser melhor a cada dia, assim, que com certeza vale a pena. Sem dúvida, amiga. Léo. Esse microfone está desligado, Léo. Acho que ele abriu, mas ele estava em 2, né? Acho que ele saiu de 1. Não tá, não tô lembrando. Eu acho que ele tá sem som, que ele abriu. Tá ouvindo a gente, Léo? Ele tem que fechar um, Alvira, senão não vai sair. Mas eu acho que ele já saiu. Ah, ele tá em 2. Eu acho que ele tem que abrir o outro. Eu acho que ele tá com a imagem em um e som no outro. Enquanto ele ajusta, a gente abre aqui espaço para outra pessoa. Fidelis. Elvira, sua reflexão é muito boa, Elvira. Agora, essa parábola que ela fala na túnica nupcial e não fala na túnica social. O que é o social para a gente? O social da gente está ligado muito à matéria, né? Então, a nossa túnica, embora ela tenha que também ser social, ela tem que ser muito mais minha. Lembra do ranger de dentes, né? Que tem lá e Alberto tocou nesse assunto.
essa necessidade, gente, eu tenho necessidade de estar aqui. Nós temos necessidade de estarmos encarnados, né? É uma necessidade, não é? A gente não acaba brincar no playground. A gente precisa. A gente veio para aqui passar as nossas provas. Se essa túnica, ela torna-se, vamos dizer assim, com foco mais no social, né? No outro, do que em mim, os meus prantos, os meus rangeiros de dente, quer dizer, as minhas provas amargas, né? De pessoas que eu já sou espírito endividado. Não esqueçam disso. A gente não veio, a gente não se endivida aqui, não, gente. O bicho já pegou antes. Eu já venho com as minhas provas lá, né, as minhas dívidas de outras. Se eu não coloco essa túnica inicialmente para mim, e seu foco no social, né? Será que a gente vai estar realmente sendo nós? Será que realmente eu vou estar com foco na minha natureza evolutiva e na minha transição, na minha passagem por esta festa que é a vida? Não sei se eu respondi, né? Se era isso. Então, eu acho que o nosso foco dessa túnica tem que ser, inicialmente, a túnica Elvira, né? Qual é a túnica que eu preservo hoje para eu ir para essa festa? Para eu estar e permanecer. Porque, olha, eu preciso chegar na festa. Olha, eu preciso ser convidada para a festa. Estar na festa e permanecer na festa. Pense nisso. Né? Eu preciso ser convidada, eu preciso aceitar o convite, eu preciso estar na festa, eu preciso permanecer na festa e eu preciso estar apropriada, vestida apropriada para essa festa. Eu não sei se todo mundo leu aquele livro Paulo Estevam, né? A gente teve até uma peça, um pedacinho aqui em feira. E Gamaliel, das pessoas que fazem parte da trama, ele diz que Jesus inaugurou no mundo terrestre, né, no mundo que a gente está aqui, a verdadeira benevolência social. Tipo assim, lembra do homem simples. A gente consegue sair do púlpito, a gente consegue sair dos templos, a gente consegue tirar as máscaras e ir para o campo da ação. Então, quem gosta do estudo das palavras de Jesus, a maioria das palavras, Jesus compara todas ao reino de Deus. Né? Pense aquela rede lançada ao mar, o fermento, todas é o reino de Deus. O que ele queria mesmo, Fidelis? É que a gente se vestisse de nós mesmos. Fôssemos nós. E o que nós somos? Os títulos que temos. Não são os títulos universitários, não, nem sociais. Filho de Deus, simples, ignorante, sem conhecimento, mas com todos os princípios da divindade, né? Na evolução. Então, a túnica tem que ser muito mais para mim, refletindo nesse social, do que ao contrário. Né? E às vezes a gente esquece disso. Ok, Elvira, está bem explicado. Você deu uma boa reflexão sobre o assunto, é isso mesmo. Ela explica aqui que a túnica é atender o chamado de Jesus aos seus ensinamentos e seus exemplos, né? Que tudo que o Jesus ele veio no mundo, ele ensinou tudo de bom, né? Tudo para a gente seguir. Mas o ser humano, com o seu orgulho, o seu egoísmo, ele só fazia coisa para si próprio, né? Ele não pensava no outro. Então, como está a humanidade? Jesus vai agir, ele vai fazer. Veja que Jesus não fala só, igual aos homens da lei, os doutores da lei. Ele não fala só. Ele olha, ele toca, ele cura, ele abraça. Né? O evangelho está cheio de ações de Jesus. Jesus era ação. Jesus não era só fala. Ele precisava, sim, da fala para atingir o seu objetivo. Mas ele saiu do campo dos púlpitos, dos templos, para agir. Está lá no meio do povo.
Conseguiu, Léo? Eu acho que agora eu Correto. consegui, Agora não foi. consegui. Agora, Consegui? agora foi. Fechou? Ah, meu Deus. Ah, fechou. Eu não sei o que Abriu. está acontecendo. Não, Abriu, pronto. agora foi. Abriu? Agora Abriu. foi, eu consegui. Tem alguma coisa que está me perturbando hoje aqui. Viu, minha querida? Essa é a porta estreita, quer dizer o quê? Assim, da subparábola, porta estreita que eu... Vamos pensar agora, eu e você. Quantos quilos você tem? 112. Eu tenho 60 e pouquinho. Uhum. Não vou confessar, não, para você dizer, né, que eu tô assim. Numa porta estreita, quem passaria com mais facilidade? Ah, você. Com certeza. Eu, né? Mas pensemos nos nossos quilos como nossas ações, né? Vamos dizer que eu tô magra porque eu bebo pouca água, eu me alimento mal, eu não faço nada certo, mas você tá um pouco obeso porque você faz tudo da pior do que eu, vamos dizer assim. Então a porta estreita, pela porta estreita se passa menos pessoas. Se passam pessoas mais finas, né? Menos cheinhas. E a porta larga passa todo mundo. Só que essa porta estreita, ela leva um caminho melhor do que a larga. Vou lhe dar mais outro exemplo prático. Feira de Santana, como eu disse, você está em festa. Quantas pessoas temos aqui hoje? 22. Se a gente dissesse que Léo Santana estava aqui, aquele pessoal estava... Você acha que tinha mais gente ou menos aqui conversando com a gente? Você fechou. Menos. Se Léo Santana tivesse aqui agora. Ah, sim. Tinha mais, né? Tinha, muito com certeza. Mas... tinha mais. Mas Léo Santana não ia falar do evangelho, ele ia só cantar. Tinha mais ainda. Mais ainda. Então, essa porta estreita e essa porta larga é justamente o evangelho do Cristo, o caminho para Deus. Nem todo mundo quer ouvir. Nem todo mundo quer estar. Porque pela porta estreita eu tenho que passar de ladinho. Vai menos pessoas lá. É uma porta, vamos dizer assim, na qual eu vou me encontrar. Encontrar eu, Elvira. E a outra porta não. A outra porta eu vou me perder. É a porta que nos leva à materialidade. Né? Eu não vou falar nem a porta da perdição, que nem todo mundo que está lá está perdido, mas a porta que leva às coisas que são deste mundo. E a minha última pergunta, para depois você pensar, você acha que nós somos deste mundo ou do outro? Você fecha, né, esse sim. Sim, somos desse mundo. Sim. Você acha que nós somos desse mundo? Não. Somos desse mundo. Não? Nós não somos, não? Somos, sim. É claro. Somos também deste mundo. Somos também. Mas a gente está aqui de passagem, né? Então, tudo que você, nesse momento, pode pegar aí com suas mãos, em cima, do lado, no meio, tudo fica. Tudo é emprestado. Então, nós vamos voltar para a nossa real casa. E nós temos que passar por essa porta estreitinha, que é a porta do conhecimento, que nos leva a esse, vamos dizer assim, a este céu. Não o céu que está em cima da gente, mas a este reino dos céus. Esse reino de Deus. E ela é uma porta que dói. Porque é um caminho estreito, apertado. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar enxuto, eu tenho que estar com a veste certa. É um caminho que nos leva à vida verdadeira, à vida espiritual. E a porta estreita, ela vai se estreitando muito mais quando eu não aceito os convites. Deu para entender? Deu sim, perfeito, deu para entender.
Então, muitos vão estar Na lá. dificuldade que a gente vai crescendo. Vai evoluindo Isso na dificuldade. Isso. Uhum. Então, os caminhos nos levam a essas portas. E as nossas escolhas vão estreitando esse caminho. Vai estreitando. Olha, eu quero ser bom. Ah, meu Deus, mas todo mundo é ruim. Mas ser bom não dói. Ser bom não ganha like, né? Curtida. Aí vai estreitando o caminho. E vai estreitando a porta, né? Então, muitos são chamados. Mas poucos vão para esta bendita porta estreita. Elvira, qual, assim, na sua opinião, qual a melhor boda que a gente pode comemorar? É a boda de papel, que começa o casamento, ou é a boda de café, que já estamos com 79 anos, a gente já passou por toda fase, tanto boa como ruim? Olha, se a gente pensar em tempo, né? Como eu não sei muito das bodas, né? Mas eu acho que a Eu vou te comemoração... falar aqui, a primeira boda é boda de papel. A quinta é boda de madeira ou ferro. A 10ª, 10 anos, é boda de estanho ou zinco. A 15 é boda de cristal. A 20 é boda de porcelana. A 25 é boda de prata. 30 boda de pérola. 35 boda de coral. E a 79 que eu disse. E tem outras também, né? A de 40, 50. E a de 79 que é a boda de café. As bodas de ouro também. Tem a boda de ouro. Se a gente Tem a pensar boda de prata. em tempo, né? Se a gente pensar em tempo, em temporalidade, a gente vai dizer que é a última, de café, né? De café. Mas como é que eu passei esses tantos anos comigo e com o outro? O que seria melhor? Eu viver o pouco tempo, tudo que eu posso, de bom, ou viver muito tempo não sendo o bom suficiente? Bom o suficiente, Então, o que seria mais aproveitado para mim? Vamos supor que eu seja casada aqui com o seu Adalberto, né? E aí a gente viveu poucos anos juntos, mas a gente viveu tudo. E foi um marido maravilhoso, um pai maravilhoso, um espírito bondoso, um homem que incentivou a Elvira o tempo inteiro a mexer nesta mulher de bem. E a gente ficou com poucas bordinhas de papel aí. Aí depois eu casei com o Alberto. Fala assim, gente, que eu conheço as pessoas, viu? O nome até perto, viu? Eu só fiz mudar o sobrenome. Adalberto para Alberto foi pouca coisa. E aí eu vivi essas bodas de café com um homem rude e uma mulher angustiada. Tivemos filhos que não conseguimos levar para o caminho do bem. Não consegui ser uma boa nora para minha sogra, quase uma mãe para mim, né? Mas não consegui ser boa. Mas nós vivemos por longos 70 anos. Nos divorciamos ou nos separamos da vida corpórea e quando chegou lá a gente viu que os papeizinhos com o seu Adalberto valeu muito mais do que o café com o Alberto. É muito mais as minhas vestes, eu e Elvira, do que as minhas vestes sociais, do meu conviver com o outro. Então, gente, eu nunca ouvi falar em bodas de café. Você já está perto, disse? Hã? Já está perto? Eu nunca ouvi falar bodas de café, não. Bodas de café, tomar o café junto todo dia? Minha filha, eu só sei que é 70 e quantos anos mesmo, Fidelis? 79 anos. 79 anos. O que eu peguei aqui na internet, nossa, né? Nunca ouvi falar, gente. Que seja de um café forte, né? Um café bom. Grupo também é cultura, hein? Tá vendo que a gente sempre aprende algo no dia? Então, eu acho que o que vale mesmo, né? É sabermos que estarmos aqui e sermos realmente felizes o tanto que a gente consegue ser, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente vai para passar por provas e a gente não quer ser expulso dessa festa de jeito algum. Então, independente de se for de café ou de papel, que a gente realmente entre, né? E seja o que a gente realmente é. Porque ninguém quer ser expulso dessa festa, seja de papel ou seja de café. E
quando a gente desencarnar, a gente entenda, né, que muitas vezes o nosso desencarne, né, ou na maioria das vezes, não posso afirmar com toda convicção, mas a partir do que eu acredito, é muito mais do que só um partir da vida material. É um encontro de Elvira com Elvira de verdade. Né? É um encontro da mulher Elvira com a sua própria consciência. E lá tem que estar as leis divinas. Né? Então, quando eu passar por essa festa com as minhas vestes e eu me despedir desse mundo, que eu passar todas as minhas provas, minhas dores, ao me despir-se realmente da minha túnica material, eu tenho que me encontrar com a minha própria consciência após a morte. E nessa consciência tem que estar calcada nela as leis de Deus. É o que eu acho que eu fico o tempo inteiro, quando eu vou estudar a doutrina e quando eu me bato com as minhas questões de dúvida, eu não sei isso aqui eu não consigo entender ainda. Eu penso nisso. Quando eu for me embora, é o meu encontro comigo mesmo. Ok, Elvira. Porque é isso mesmo. O que a gente aprende na vida é o bem conviver com o outro, né? Com todos. E o que a gente vai levar é isso aí. O material a gente vai deixar aqui, não adianta. Você só vai conviver quando você estiver aqui e conviver bem com ele, né? Mas o espiritual você vai levar. É isso mesmo. Obrigado pela sua palestra. Uma boa reflexão. Já estive a palestra com você, né, na sua abordagem é muito boa. Gratidão. E muito agradecido. Gratidão. Antes de passar para o Alberto, se ele me permite, né, eu queria só cantar um pedacinho de uma música. Posso, Alberto? Então, tem uma música, que é uma cantora, Flaira Ferro, ela não é tão conhecida. Ela tem um álbum que eu gosto, chama Cordões Umbilicais. Se vocês tiverem curiosidade, vai lá buscar e vejam as letras das músicas. Numa música dela, que eu gosto muito, chama Me Curar de Mim. E a letra, né? A letra remete a gente... Quer falar alguma coisa, Léo? Ou esqueceu a mão? Não, filha, nada não. Tá bom. Então, a minha reflexão, como eu disse aqui, a gente pensasse qual é a nossa veste. Né? Como é que eu tenho que fazer para me apresentar a este rei? Se essas vestes, após tantos convites, nós espíritas não somos os privilegiados, óbvio. Mas não esqueçam que nós temos hoje o privilégio, entre aspas, de estar em contato com. Não somos os privilegiados detentores da verdade, a nossa doutrina, não. Né? Mas temos o privilégio de ter os inúmeros ensinamentos que temos hoje. Do estudo, né, da tecnologia a favor do que é bom, que ela também está a favor do que não é tão bom. Então, que nós possamos pegar tudo isso que temos ao nosso favor, à nossa disposição, e ir mexendo em nosso íntimo, as nossas vestes íntimas, para a gente estar na frente deste rei e não ser entregue ao juiz, né? E não ficar na prisão por muitos anos. Então, a música diz assim, ó, sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei o meu umbigo, o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo,
esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, e dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Eu busco me curar de mim, eu busco mudar as minhas vestes. E para eu mudar as minhas vestes, eu tenho que encarar este espírito que habita esta Elvira hoje. E ao tempo inteiro, sempre, orando e vigiando. Dessa forma, eu consigo me curar de mim e andar para o caminho, mesmo beirando o real caminho, de uma forma que vá me despindo, né? Me curando, me trocando essa roupagem, essa veste que faz eu chegar para este Deus tão bom, tão justo e tão maravilhoso. Gratidão, gente.